O melhor resultado de progressiva que eu já tive até hoje. O melhor, assim, disparadamente. Oi, gente! Olha quem apareceu aqui depois de tanto tempo. Sim, eu deveria ter mais vergonha na cara, né? Ter voltado aqui antes, mas acontece que passaram coisas. Infelizmente, eu tive que abrir mão um pouquinho de gravar vídeos aqui pro canal para poder me dedicar mais à faculdade. Mas eu senti muita falta de estar aqui. Tô aqui de volta, sem roteiro, sem nada. E eu espero que esse vídeo dê certo. Porque eu quis fazer esse retoque de raiz hoje e eu não queria deixar de gravar pra vocês, então eu tô aqui de volta. Mas estou aqui com o meu retoque de raiz. Vai completar 2 meses desde a última vez que eu fiz o retoque de raiz no meu cabelo. E está enorme. O que acontece é o seguinte, a última vez que eu fiz retoque de raiz, que eu não gravei pra vocês, talvez o erro tenha sido esse, eu acho que o retoque de raiz não pegou direito não. Eu apliquei o produto no cabelo, deixei o tempo de pausa, que foi de 1 hora, só que depois eu fui lavar e quando eu lavei, eu sempre deixo um pouco de produto no cabelo, mas quando eu lavei eu senti que eu tirei mais do que deveria, principalmente nessa parte aqui da frente, que foi onde a água caiu mais. Então eu acho que acabou saindo demais e o retoque não ficou tão legal não. Então aqui ó, vai completar 2 meses amanhã, mas parece que tem uns 3 no mínimo. Olha só. Olha essa raiz. Foca nessa raiz. Cabelo todo solto. A parte que menos pegou da progressiva, eu sinto que foi justamente aqui na frente, a parte que a gente quer deixar mais arrumadinha, e foi a parte que não ficou legal. Então, eu costumo esperar pelo menos 2 meses e meio para fazer o retoque de raiz, mas eu decidi fazer com 2 meses, gente. No caso, menos de 2 meses, né? Porque eu já não tô aguentando mais. Olha isso aqui. E seja o que Deus quiser. Olha como meu cabelo tá grande, gente. Eu tô achando super grande. E vocês estão achando o quê? Eu vou deixar passando aqui como é que tava meu cabelo a última vez que eu fiz o retoque de raiz. E eu tô achando que ele tá bem grande. Meu cabelo eu lavei hoje de manhã. Agora são 4 horas da tarde. Eu lavei hoje de manhã, deixei secar naturalmente. E tá aqui. Meu cabelo seco, cheio de volume. No vídeo ele tá até legal. Pessoalmente ele não tá tão legal assim não, porque a raiz tá... Mas no vídeo ele tá até bonzinho. Mas é isso com esse vídeo improvisado e vamos ao retoque de raiz. Esse retoque de raiz de hoje vai ser um retoque diferentão, porque eu vou usar uma técnica que eu nunca usei antes, que é a técnica da Débora Araújo. E eu espero que dê certo. E o que significa essa técnica? Essa técnica significa que eu vou aplicar o produto no cabelo e eu vou continuar usando a minha amada Select One da ProHaul, que eu sempre uso, que eu gosto muito, só que eu vou pranchar a raiz do cabelo com 100% do produto no cabelo. Eu não vou tirar nem que seja um pouquinho e eu quero fazer essa técnica pra ver como é que vai ficar a raiz, se vai alisar bem, porque eu quero bem alisada. Atenção, eu não estou falando pra você fazer, eu estou falando que eu vou fazer essa técnica, assumo os riscos dos meus atos, tá certo? Então, se você resolver fazer essa técnica e por acaso não der bom, eu não quero ninguém colocando a culpa em mim, tá bom? Recado dado. Então, vamos lá, sem muita enrolação e vou começar a fazer a aplicação. Vou aplicar de trás pra frente com pincel e um pente fino. Vamos lá. Eu vou aplicar com o pincel e passar o pente fino depois para garantir que fiz tudo certinho. Intimidade é uma... Olha como é que tá o estado do cabelo. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o produto aqui na parte de trás e quando eu estiver na parte da frente, eu volto e mostro para vocês, porque fica bem melhor de mostrar a aplicação, tá bom? Até daqui a pouco. Fiz a aplicação até aqui e agora essa parte da frente eu vou fazer a aplicação junto com vocês. E de antemão eu já peço desculpa por causa da mudança de luz, porque eu estou gravando com luz da janela, luz natural, então
vai ter uma mudança de luz, até porque eu vou continuar gravando até tarde da noite, então de antemão já peço desculpa, tá certo? Vamos lá. Progressiva aplicada no cabelo. Agora são 15 para 5 da tarde. Vou esperar 1 hora para voltar aqui e continuar a parte da prancha, né? Que é uma das partes mais importantes, mas é a parte que faz mais diferença no resultado. E daqui a pouco eu volto, tá bom? Uma coisa que eu queria deixar bem claro... Gente, meu cabelo tá horroroso. Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que eu sigo um passo a passo, todo vídeo de retoque de progressiva, eu falo isso aqui no canal, mas eu sigo um passo a passo, meu passo a passo, que dá certo pro meu cabelo, tá bom? Então eu sempre olho tudinho e eu deixo esse passo a passo no celular e no computador, porque aí eu tenho 2 lugares que eu posso sempre estar conferindo. E eu sugiro que quando você fizer o seu retoque de progressiva, também faça esse passo a passo e siga na hora que estiver fazendo a progressiva. Siga esse passo a passo para você ter certeza que não vai se esquecer de nada, tá bom? Então, até daqui a pouco. Voltei, meu povo, e passou 40 minutos, um pouco mais de 40 minutos, e eu não vou precisar esperar 1 hora, porque eu vou deixar a progressiva no cabelo, portanto, posso começar um pouco antes. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que, gente, usem um pincel quando vocês forem aplicar a progressiva de vocês, porque é uma economia de progressiva que vocês não fazem ideia. E espalha tudo certinho, fica tudo uniforme, é maravilhoso. Só por conta disso, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque essa dica vai fazer você economizar muito dinheiro, hein? E agora, vamos lá, que é para a parte de escovar o cabelo. Como eu disse antes, eu não vou tirar a progressiva do cabelo. E o que eu vou fazer então para facilitar o processo de escovação? Eu vou borrifar água nas partes onde está a progressiva e vou escovar com escova e secador. Eu vou começar o processo aqui pela parte de trás e quando estiver na parte da frente eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Minhas considerações até este momento. É muito mais difícil secar o cabelo com produto, gente. Primeiro que eu não sei secar cabelo com secador e escova normal. Já começa daí. E quando tem produto, demora mais o processo, fica mais difícil de manusear, mas tem que secar o cabelo. Eu ainda não consegui secar o cabelo todo, então eu vou terminar de secar. E quando eu voltar aqui já vai ser pra fazer a parte da chapinha, tá bom? Até daqui a pouco. Bem, gente, eu vou explicar pra vocês como é que eu tô fazendo essa parte de prancha do cabelo. Tá sendo difícil pra secar bem o cabelo, então o que é que eu tô fazendo? Eu tô dividindo o cabelo já em mechas menores, estou secando a mecha e assim que a mecha estiver seca eu já venho pranchando. Porque se eu for secar todo o cabelo vai demorar muito mais. Eu já comecei fazendo a parte e vou mostrar um restinho aqui da frente, como é que eu tô fazendo e quando eu terminar depois tudo, eu volto aqui de novo, tá bom?
Que sono. Gente, esse é o dia seguinte, 7 horas da manhã. Eu terminei tarde ontem o procedimento e foi muito cansativo. Muito cansativo. Eu ainda tô com cara de sono aqui, porque eu literalmente acabei de acordar. Eu só fui escovar os dentes e voltei aqui. E eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu. Assim que eu terminei de fazer o procedimento no cabelo, esperei o cabelo esfriar e fui lavar para tirar o produto do cabelo, porque tava pesadíssimo, né? Vocês viram que o cabelo tá... E a primeira coisa que eu fiz foi passar o Neutrachimic no cabelo. Uma coisa que eu preciso dizer é que eu senti sim que o cabelo teve umas quedas de cabelo que não é comum. Eu acho que foi pela a junção de muito produto com a alta temperatura. Eu acho que caiu os fios extra aí. Na verdade, eu acho que foi mais pela alta temperatura, viu? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. No entanto, eu passei o Neutrachimic no cabelo e eu senti que parou, que cessou depois do Neutrachimic. Então, quando vocês forem aplicar, gente, a progressiva de vocês, não deixem de usar o neutralizante, por favor. Eu conheço o Neutrachimic e gosto muito, mas se você conhecer outro neutralizante, tiver preferência por outro, não abra mão, use, não deixe de usar, porque faz muita diferença. E o que foi que eu fiz? Passei o Neutrachimic no cabelo e tô com ele até agora, porque eu fui dormir, gente, eu tava muito cansada. E deixei o Neutrachimic no cabelo. Não é a primeira vez que eu faço isso. Eu acho que as 2 últimas vezes que eu fiz progressivo, eu deixei o neutralizante no cabelo e deu muito certo. Eu acho que eu senti muito mais resultado do que deixar 15 minutos ou 1 hora no cabelo, então fui dormir. Fiz uma trança no cabelo e aqui estou eu no próximo dia para soltar o cabelo junto com vocês, com o Neutrachimic no cabelo. Depois eu vou fazer uma rotina de cabelo pós-progressiva e vou gravar aqui no canal. Eu já vou fazer daqui a pouco, mas o vídeo vai ser o próximo. E acho que vai ser legal. Agora vou soltar o cabelo para mostrar para vocês o resultado. Aqui já é sem fonte de calor, tá? O cabelo ainda tá meio pesadinho porque eu ainda tô com neutralizante, mas gente, o melhor resultado de progressiva que eu já tive até hoje, o melhor assim, disparadamente. Eu ontem a cabeça chega, tava assim, ó, parecendo um ovo de tão colada o cabelo na cabeça. Eu tô até preocupada de perder volume no cabelo, mas vamos ver, né? Aqui tá assim porque eu dormi de trança, tá, gente? Mas olha isso. Gente, olha isso. O resultado de milhões. Ficou um dia mínimo aqui no cabelo. Gente, eu nunca tive um resultado desse. Eu mesma aplicando, eu nunca tive um resultado desse. Dá muito trabalho, muito trabalho fazer desse jeito, muito. Mas é um trabalho que vale a pena, gente, porque, nossa, o resultado desse cabelo tá um negócio assim inexplicável. Eu vou tentar mostrar atrás aqui pra vocês. O que não deu certo na aplicação passada, deu muito certo nessa aplicação, gente. Ai, tô tão feliz.
Ai, tô muito feliz com o resultado. Na verdade, eu acho que o que dá certo mesmo é fazer a aplicação de progressiva gravando pra vocês, porque aí não tem erro. Uma coisa importante que aconteceu, que eu senti na hora que eu estava pranchando o cabelo, é que ele deu uma desbotada de cor e meu cabelo não é pintado, gente. Meu cabelo tem uma coloração natural. Geralmente a gente vê acontecendo isso quando o cabelo é tingido, né? Mas o meu é natural de cor. E eu senti que deu uma desbotadinha assim na raiz quando eu passava a prancha. No entanto, eu acho que depois que eu passei o neutralizante, a cor voltou ao normal. Então, vocês acham o quê? Tá diferente? Tô achando que não. E bem, gente, graças a Deus deu certo. Deu tanto trabalho pra fazer esse cabelo. Mas tô muito feliz com o resultado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que saiu no improviso, porque eu não ia gravar vídeo ontem. E resolvi gravar de última hora e seja o que Deus quiser. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam da técnica, o que é que vocês acharam do resultado, se vocês já fizeram, se vocês não fizeram, se vocês fazem a aplicação sozinho ou não. Eu quero saber tudo. E eu conto com vocês aqui para me acompanhar no canal. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e deixa suas sugestões de próximos vídeos. Fala tudo, fica à vontade. Te espero no próximo vídeo. Fica com Deus e até a próxima. Depois eu vou fazer uma rotina de cabelo